Jesus e o Pai são a mesma pessoa, pastor César Cavalcante, em considerações iniciais? Primeiro, assim, o privilégio de falar desse assunto, um assunto altamente teológico, bíblico, e ele entra na moda e sai de moda, entra na moda e sai de moda, volta e meia tem ondas, né? Onde se fala muito desse assunto, depois para, depois fala muito desse assunto, depois para. E falar desse assunto com o Carlos Moisés é um privilégio para mim, cara que eu super respeito. A voz desse cara, acho que o Brasil inteiro há de concordar comigo. Obrigado. Que as músicas e as vozes lá do Voz da Verdade são, de fato, surpreendentes. Mas o tema é teológico e, biblicamente, o pai e o filho são pessoas distintas, né? E essa é a crença da igreja, historicamente falando. Então, nem a igreja cristã evangélica, que seja protestante, a igreja católica, a igreja ortodoxa, a história da igreja, os primeiros concílios da igreja, especialmente os 7 primeiros concílios da igreja, eles são concílios para tratar a respeito da natureza de Cristo, da pessoa de Cristo, e todos esses concílios, toda a cristandade, toda pessoa que entende que Jesus Cristo é o Senhor, na história da igreja, eles entendem que o pai e o filho, é uma pessoa à parte da outra. São duas pessoas distintas, não diferentes, distintas, não separadas, distintas. Um é o pai, o outro é o filho. E quando alguém apresenta essa doutrina, que ao meu ver é uma heresia, de que o pai e o filho se tratam da mesma pessoa, isso vai causar um problema gigantesco na Bíblia Sagrada, porque existem inúmeros textos, onde o pai e o filho são apresentados um à parte do outro. Maravilha. Pastor Carlos Moisés? Deixa eu fazer um passant, mas é rápido. Tranquilo. Uns 5 minutos, assim. Então não é rápido. Tudo bem. Não. 5 minutos. É 10% do debate. 5 minutos. Pra gente entrar. Os 2 minutos. Vamos negociar por 2 minutos? Não, vai. A gente negocia. Eu sou rápido, não vou abrir nada que eu demarquei alguma coisa aqui. Vamos lá. Deuteronômio 32, 39 está escrito assim: Vede agora que eu, singular, eu sou e mais nenhum Deus comigo. Eu só queria fazer uma pergunta para quem crê na Trindade. Qual dos 3 falou isso aqui? Já pode Já pode começar? Não, Posso não, interagir não, contigo? só- Porque essa é muito fácil. Manda. Qual que falou? O pai. Como é que você sabe? Porque o Antigo Testamento, Deuteronômio, é a manifestação do Pai. O próprio capítulo 32, o compêndio do capítulo 32 vai dizer que ninguém pode ver o rosto de Deus e viver, e o rosto do filho é diferente do rosto do pai. O filho já existia. Claro, o filho ele existiu. Mas ele é Deus. Sempre existiu. O filho é Deus. Certo? Claro, O Espírito obviamente. Santo é Deus. Eu respondo essa pergunta sua, porque você diz assim, repete como Ele é falou, a frase. E mais nenhum Deus comigo. Ok, lá em... Jesus é Deus, estava claro. com ele. Lá em João capítulo 17, versículo 5, Jesus Cristo responde essa questão. Vamos lá. Diz assim, João 17, 5. E agora glorifica-me, ó Pai, junto contigo mesmo, Certo. com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu creio. Vou falar disso. Tudo bem. Judas 1,4 diz assim, que Jesus é o único dominador e o único Senhor. Único. Se é único, é único. Jesus. Cremos assim também, claro, obviamente. Não entendo esse negócio. 1 Pedro 1:1. Jesus é Deus e Salvador. Certo? Claro. 2 Tessalonicenses 2,16. Jesus é Deus e Pai. Certo? Não. Mas está escrito. É só ler o texto. Ué. Qual é o texto? Lê o texto. 2 Tessalonicenses 2,16. Então vamos lá, vamos pro texto. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 16. E aí o texto diz, peraí, 2,16. E o texto diz o seguinte, vamos lá. Tá no mão já. O meu ainda não tá, mas chegou aqui. Assim, irmãos, vou ler o 15, né? Assim, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai,
que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança. Está falando de duas pessoas. Está claro no texto. É na sua Bíblia. Peraí. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Não. Então tem razão. Não. Vou pegar a sua Bíblia. Vamos lá. É o versículo 16? É. Vamos lá. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, nosso Deus Tá e Pai. da mesma pessoa. Não, meu filho. Se eu disser o seguinte para você, o próprio pastor Moisés, vírgula, o pastor Cruvinel é outra pessoa. Tá É só ler o texto vocês em querem que eu leia português. na versão atualizada para ajudar? Não, bom, eu acho que está resolvido. Mas vamos 1 João 5,20. Quem é o Deus verdadeiro? Bom, vamos lá. Quem é o Deus? Não, está escrito. Vamos pro texto. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Concordo. Certo? Verdadeiro Deus. Fora dele, tudo é mentira. Fora de Jesus, tudo é mentira. Não, só existe um Deus. Só existe um Só Deus. existe um Deus. Toda- Um único Deus verdadeiro. Toda a plenitude da divindade está em Jesus Cristo. Certo? Tudo isso que Pai você está tá dizendo, eu nele. concordo. O Filho está nele, o Espírito Santo está nele, El Shaddai está nele, né? Jeová está nele. Toda a plenitude. Não sobrou mais nada. Toda a plenitude. Deixa eu de explicar Deus. para você aonde está sendo a sua confusão teológica. Se você Não, me é Bíblia, se você, filho. tá bom. Se você me permite, é o seguinte: todo cristianismo defende que existe um único Deus verdadeiro. O cristianismo Eu é quero saber monoteísta. Bíblia e o Espírito Santo para revelar. O cristianismo é monoteísta. Tudo que você citar no sentido de ter um único Deus verdadeiro, eu concordo. É a Bíblia. Está na Bíblia. Mas o Agora, jeito que você a explica questão... Trindade não é monoteísmo. Eu não estou falando da palavra trindade. O tema aqui é: o pai e o filho são a mesma pessoa? Tá, E a resposta depois eu é... vou entrar nisso. A resposta é não. Tá. Por quê? Porque a Bíblia apresenta o pai a parte do filho o tempo todo. Quando o primeiro mártir da igreja olhou e viu os céus abertos, ele viu Jesus Cristo à direita do pai. Como ele conseguiu fazer isso? Ele viu? E Não Deus, está escrito no texto? Mas Deus tem direita e esquerda? Claro que tem. O trono de Não. Deus é um trono. Peraí. O trono de Deus é um espírito, trono. ele não tem uma forma. Então, Ele não tem uma aparência. falta, Jesus é o visível do Deus invisível. Falta para você a compreensão do que é o fato da Bíblia diz que Deus é espírito, não significa que ele não existe. Existe, Não significa que então ele lógico. tem, então ele existe. Ele existe Lógico. como? Explica para mim. Ele existe como? Ele é espírito, ele existe como? Existe. Como? Ele é espírito, só que Como? é invisível, intocável, inacessível. Então essa é a Agora, discriminação para uma coisa que você não consegue ver. Estevão viu Jesus como Deus. Estevão viu Jesus à direita de Deus. Está Isso lá é no no texto. poder de Deus, né, gente? Vocês Então sabem era disso. mentira do Estevão. Não, verdade. E se era verdade, acabou o problema. Tá. Gálatas 3:20 diz que Deus é um. Só uma pergunta. Essas questões que vocês discutiram agora, tá resolvida? Tá tudo Não, certinho? vamos, Se não, ele depois eu entende vou que entrar, tá. não. Porque o Estevão viu uma entidade à parte do Pai, que é Cristo. Certo. E diz que Não, Jesus mas essa estava à entidade direita que do vocês Deus. falam que é de o Pai, Deus. que é Deus Pai, ele não tem uma forma. Onde Jesus estava? Mas Qual eu direita de Deus? não tô advogando que ele tem uma forma, que ele tem duas cabeças. Mas qual é ou a sete- direita de Deus? Isso é você que está dizendo. Deus o não tem texto costa, diz. não tem- Vamos lá. Quantas vezes a palavra destra aparece na Bíblia? Bastante. Centenas de vezes. Tudo aquilo é fake? Não. É verdade? É força, é poder. Não, mas é verdade? É. Então, se é verdade, Tudo na Bíblia é verdade. o trono de Jesus é à direita do trono de Deus, conforme Apocalipse. Aí você faz a conta. Só tem um sentado. Eu vou ler. Eu Apocalipse. posso fazer. Agora eu quero Um uma pergunta assentado. para o pastor Moisés. Preste atenção. Não, deixa eu acabar. Depois a gente. Só para mim só terminar. para ver essa questão que o É senhor rapidinho esse que o senhor negócio para falou. depois eu entrar no. Mas essa questão que o senhor falou pai, para do ponto a filho. ponto. Por conta É. do ouvinte, veja bem, a questão, se fala de dois tronos, não são exatamente duas pessoas diferentes? Se falam de duas localizações... Tem 2 tronos lá? Se duas localizações, uma à direita, outra, são pessoas diferentes, ou mesma essência sentada nos dois lugares, ou estando nos dois lugares? Só para eu entender sua opinião sobre isso. Vou falar já. 10 de Lucas diz assim, 22. Tudo por meu Pai me foi entregue. Ninguém conhece quem é o Filho. Ninguém é ninguém. Jesus, quando fala, é absoluto. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Ninguém. Então o Espírito Santo já está ficando de fora. Na teoria da Trindade e tudo. Porque vai cair nisso. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho ou quiser revelar. O Filho que revela quem é o Pai, quem é o Filho. Mas aí, pastor, esse Não, texto até- já não não, diz... Então, isso. até todas as vezes que você citar um texto bíblico,
Eu concordo com o texto bíblico. Releia o texto. Todas as coisas me foram entregues pro meu Pai, certo? Uhum. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Quem duvida disso? Nem quem é o Pai, senão o Filho. Quem duvida disso? E aquele é quem o Filho quiser revelar. Então, quem é que está duvidando disso, pastor? Ninguém está duvidando disso. Em Hebreus, capítulo 1. Eu tô falando, numa trindade, vamos explicar esse texto? Só tem um que conhece o outro e o outro um. O outro, eu não sei onde está. Porque se você for Então, pela mas aí o senhor tá teologia criando da Trindade... sua Não, cabeça. peraí. Vamos pro For pela texto que o senhor teologia da apresentou. Trindade, Fica o no Espírito texto. Santo é a pessoa mais rejeitada. Então, o Pai está comigo. Então a gente tem que marcar um dia para falar sobre a divindade e a pessoa do Espírito vai Santo. Cair nisso. Mas nós vamos chegar Mas, lá. irmãos, olha, senhores... Porque o tema aqui é se o pai e o filho são a Certo, mesma mas pessoa. é que eu tenho que citar tudo isso aqui. Exatamente.